Mas o mais importante é que para nós fazer críticas duras a uma pessoa, e não criticar a sua opinião, mas criticar ela pessoalmente, como foi feita com ele, nós temos que fazer mais do que essa pessoa. Então aquele que quer criticar o Divaldo, e não estamos aqui endeusando o Divaldo, ele tem erros, defeitos, aqueles que criticam o Chico Xavier, dizendo que ele está ultrapassado, façam mais do que eles. Dediquem as suas vidas, como o Divaldo dedica, a cuidar das outras pessoas. Criem um centro de recuperação de jovens que adote mais de 1.000 crianças. Façam mais do que ele. Aí vocês talvez terão moral para fazer alguma crítica. E nós precisamos, meus irmãos espíritas, responder a esse tipo de atitude. Jesus, que tinha moral absoluta, perfeição absoluta, ele não julgava ninguém. Ele justamente andava com as mulheres, as prostitutas, os cobradores de impostos, na época eram considerados quase criminosos, né? Ele andava com as pessoas de dificuldade da época da sociedade. Mas ele andava com essas pessoas para tirar elas daquela situação, e não porque concordava com as suas situações. Mas ele não as julgava. E nós julgamos as pessoas muitas vezes sem saber a situação que elas estão passando. Alguns dias atrás, foi muito noticiado também a questão da imigração nos Estados Unidos, né? O presidente lá baixou um decreto de uma lei que já tinha, endurecendo essa lei e separando os pais e os filhos que entrassem ilegal no país deles. Eu não vou nem discutir esse tipo de ação, porque não é esse o objetivo, mas será que um pai e uma mãe também não devem perceber que o exemplo que eles podem dar aos filhos deles é cometer um crime? Entrar num país sabendo que é ilegal, que é um crime, que eles podem ser presos por estar fazendo isso? Eu assisti uma entrevista de uma senhora, e que a gente não deve julgar, como eu disse agora, mas claramente ela estava voltada apenas para o material. Será que o caminho não era criar os filhos aqui no Brasil com mais humildade, com menos material, mostrando a eles que os valores da vida não são os valores materiais? Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Eu apenas usei esse exemplo para que nós reflitamos se nós, como pais, também não estamos fazendo isso com os nossos filhos. Será que também o exemplo que nós não estamos passando para eles é de trabalho, 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 trabalho? Que é o que a grande maioria de nós, infelizmente, hoje faz. Nós precisamos realmente viver a doutrina espírita, os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. E eu preciso também, como pai, chamar a atenção dos pais espíritas, porque eu vejo algumas pessoas não trazendo os seus filhos à casa espírita. Nós precisamos da doutrina espírita, mas os nossos filhos também. Ah, Juliano, mas sabe como é que é? Eu sou católico de formação, sabe como é que é? O meu pai e a minha mãe ainda são católicos, sabe? Se eu não levar o menino lá vamos chutar aqui na igreja católica, lá no evangelho lá da igreja, na crisma, por exemplo, eu vou ter problema, né? A minha mãe e meu pai, vai ter problema sim. Tem problema de eu ainda ir na missa? Depende. Ah, Juliano, mas depende, o Espiritismo vai exigir que eu deixe de ser católico para ser espírita? O Espiritismo não exige nada, até porque vocês sabem que não tem alguém ali perguntando qual é a religião de vocês para entrar aqui no salão. Mas depende, porque se eu sou alguém que aceitei os conhecimentos da doutrina espírita e vou à igreja católica porque me sinto bem, porque é um lugar de oração, não tem problema nenhum. Agora, se eu sou alguém ainda ligado e preso aos dogmas católicos e venho para a casa espírita apenas tomar passe, a doutrina espírita não vai ser o consolador prometido para mim. Porque uma das grandes diferenças é a lei da reencarnação.
E os nossos amigos católicos ainda não acreditam na reencarnação. E como eu vou levar o meu filho lá para fazer a crisma e vou ensinar para ele que nós somos reencarnacionistas, se o evangelho que ele vai aprender lá não é esse? Como eu vou explicar para uma criança de 10, 12 anos? Como eu vou dizer para ele: filho, às vezes alguns problemas se devem por vidas que já vivemos. As crianças hoje são muito inteligentes, meus irmãos. Automaticamente eles vão responder: mas a catequista lá não falou isso, mãe. A catequista lá não falou isso, pai. Então nós precisamos, meus irmãos, tomar atitudes na nossa vida. Ter coragem de enfrentar o preconceito que a doutrina espírita ainda sofre. E nós sabemos que existe sim. O combate ainda é muito forte contra a doutrina espírita. Nós precisamos ter claridade de consciência. E o que é claridade de consciência? Nós conseguimos enxergar as coisas realmente como elas são. E nós só vamos conseguir fazer isso, meus irmãos, com conhecimento. Eu também era abortista antes de me tornar espírita. Eu também era a favor da pena de morte antes de me tornar espírita. E eu só mudei o meu pensamento através do conhecimento, através do estudo. A doutrina espírita, ela realmente é tão maravilhosa porque ela traz informações para nós facilmente comprovadas. A lógica vai nos dizer que aquilo é verdade. Nós precisamos começar a levar essa clareza de consciência para dentro dos nossos lares. Juliano, mas a minha esposa não aceita a doutrina espírita de jeito nenhum. Não aceita. Nós não devemos violar consciências, mas nós precisamos plantar boas sementes. Algumas coisas que nós levarmos da doutrina espírita, onde for, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio de amigos, são sementes que nós estamos plantando. Muitas vezes essas sementes, nos momentos de dor dessas pessoas, vão germinar. Eu tenho um exemplo bem claro sobre isso. Um rapaz que era aluno do Wesley na nossa turma anterior, ele era uma pessoa muito bacana, é uma pessoa muito bacana, e ele sempre dizia que ele tinha dificuldade de conversar sobre doutrina espírita com a mulher dele, porque ela não aceitava em hipótese alguma de que uma violência sexual contra a mulher fosse a culpada. Daí eu disse para ele muitas vezes: amigo, talvez você não está falando a coisa da maneira certa. O abuso sexual, para mim, o estupro, é o pior crime que possa cometer. Minha opinião pessoal. Também tenho muita dificuldade com isso. Só que, mais uma vez, nós não devemos chegar para essa pessoa que não é espírita, que não tem conhecimento do mundo espiritual e das encarnações, e dizer para ela que a vítima é a culpada. Isso não vai fazer sentido nenhum para ela. Nós precisamos acolher as mulheres que sofrem essa violência. Nós precisamos mostrar para ela o que eu acabei de dizer, que nós nunca estamos sozinhos. Que apesar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, nós não estamos sozinhos. E talvez mais à frente, depois dessa pessoa estar numa condição melhor, nós mostrarmos para ela o porquê de algumas dificuldades. Eu tomei conhecimento de uma história há pouco tempo atrás, através de uma leitura, de uma menina que sofria abusos do padrasto. E aquilo me horrorizou de um jeito que eu tive vontade de não continuar aquela leitura, mas insisti, continuei. Essa menina, que agora estava no corpo de uma jovem de 15 anos, foi dona de bordéis durante 4, 5, 6 encarnações seguidas. Explorava mulheres de todas as maneiras.
E o padrasto abusador, ela violentou ele com 11 anos de idade, quando ele tinha 11 anos de idade, na reencarnação anterior. O fez dono de bordéis, cafetão, o fez ser alcoólatra, abusar do álcool. Mas nós podemos explicar isso para alguém no momento de dor? Não. Sempre primeiro a lei do amor, depois a lei de justiça. Há muita injustiça no nosso planeta, meus irmãos, mas não há nenhum injustiçado, por mais difícil que isso pareça. E para encerrar, meus irmãos, a nossa melhor encarnação, a nossa melhor vida é esta. Algumas pessoas me dizem assim: Juliano, mas é muito difícil aceitar as dores, de saber que eu sou culpado por escolhas talvez passadas, porque eu não lembro de nada. Mas será que nós realmente deveríamos lembrar de todas as atrocidades que já cometemos? Será que alguém nesta reencarnação agora, que é um estuprador, que desencarna, será que ele quer lembrar nas próximas encarnações, quando ele tiver uma consciência melhor, que ele foi um estuprador? Será que ele quer lembrar que ele foi um assassino, que ele usou da beleza para destruir famílias? Porque o nosso passado, meus irmãos, infelizmente é esse. Esse é o nosso passado. Eu sempre brinco que nós precisamos fazer caridade. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não é salvação. Mas imitando até o Nazareno Feitosa, o palestrante que teve alguns dias aqui, nós precisamos fazer caridade com K de Kardec. Porque caridade, meus irmãos, não é doar uma cesta básica, não é dar uns centavinhos, uns moedinhas para alguém que está pedindo dinheiro na rua, não é dar um prato de comida para alguém. Isso também é importante, mas caridade com K, porque caridade é nós termos paciência com as pessoas que nos trazem dificuldades, é fazer ao contrário do que a nossa amiga postou na rede social dela essa semana, dizendo que só faria algo de bom que a pessoa desse de volta a ela. Caridade com K é fazer o bem sem se preocupar com retorno algum. Porque quando se faz caridade, a relação não é mais com aquela pessoa, mas é com Deus. Se você vai começar a visitar uma instituição, por exemplo, de idosos, você não vai se ligar a todas as pessoas que estão lá dentro. Você vai conversar com um, com dois, com três, com cinco. Você vai dedicar o seu tempo a várias pessoas. Então não é em relação a uma pessoa. A caridade com K é uma relação direta com Deus. E nós precisamos realmente mudar, né, meus irmãos? Nós precisamos mudar o país, nós precisamos mudar a nossa cidade, nós precisamos mudar a política. Mas nós vamos realmente mudar isso tudo começando pela gente. Nós só vamos mudar alguma coisa o dia que começarmos a mudança por nós mesmos. Mudar o outro é impossível. Nós podemos auxiliá-lo, podemos mostrar algum caminho, mas nós não vamos mudá-lo se ele não quiser. Agora, nos modificar é possível. E eu digo isso tudo, meus irmãos, porque a doutrina espírita realmente ela é tão consoladora por dois motivos. O primeiro, porque ela nos prova, ela é uma fé raciocinada. E ela é tão raciocinada que eu vou contar um pequeno caso para ilustrar isso. Um militar do estado do Rio de Janeiro, jovem, em torno de 30 anos, ele procurou um centro espírita do Rio de Janeiro para falar com o presidente da casa. O presidente da casa, um ótimo palestrante espírita, conhecido, não vou citar nomes porque não há necessidade. E ele procurou essa pessoa de bem, que ele sabia que era uma pessoa de bem, com uma grande obra de caridade no Rio de Janeiro. E ele disse a ele: professor, eu vou me suicidar.
eu vou tirar minha própria vida. E essa pessoa já estava acostumada, porque milhares de pessoas já procuraram ela durante a sua vida no movimento espírita para dizer isso. E ele disse: mas por que, meu irmão? Tenha calma. Eu preciso confessar ao Senhor que tenho uma filha pequena, em torno de 6 meses, e eu me sinto atraído fisicamente por ela, não como pai, mas como homem. E pior, eu sinto que quando a toco para dar um banho saudável, ela também se sente atraída por mim. Ela ri, ela tem trejeitos, tem atitudes que quando a mãe dá banho nela, não acontece. Esse amigo espírita disse a ele: meu irmão, não se mate, porque não vai resolver o seu problema. E há uma explicação para isso. A doutrina espírita explica isso. Vocês provavelmente em vidas passadas eram amantes, não pai e filho. Mas a doutrina espírita, meu irmão, também te convida a tomar conhecimento de tudo que ela tem, para que você possa usar na sua dificuldade. E sendo um homem honesto e sério, que você demonstra ser, porque se não o fosse, não estaria aqui me relatando isso, peça ajuda à sua esposa, que você terá condições de superar isso. Esse casal se tornou espírita há mais de 20 anos. A jovem ainda é muito ligada ao pai. Os dois se amam profundamente como pai e filho. Então a doutrina espírita, mais uma vez, não salvou só alguém do suicídio, mas salvou uma família inteira da perda de uma encarnação. Porque se vieram como pai e filha, é porque precisavam passar por essa experiência. E acima de tudo, meus irmãos, nós precisamos ter a certeza do Consolador prometido e de esperança de dias melhores, a certeza de dias melhores, porque somos cristãos. E se nós aprendermos a conhecer realmente a Jesus, vamos entender que Ele não é alguém que está na cruz ou que vai voltar em algum momento para nos ressuscitar. Ele é alguém que está aqui, hoje, presente. É um amigo muito mais experiente do que nós, com muito mais sabedoria do que nós, para nos ajudar a qualquer momento. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos como fazer para enfrentar as más tendências. E os Espíritos respondem: o que lhes falta é vontade, porque com menor esforço você conseguiria superar muitas delas, porque nós estamos sempre ao lado de vocês. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Obrigado.